sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. O vídeo de hoje vai ser muito rápido, bem objetivo e prático, uma vez que eu tô trazendo um assunto totalmente novo aqui no canal, mas que não dá pra deixar passar despercebido, porque independentemente do que você gosta ou deixa de gostar, todos nós vivemos no mesmo planeta. Sabia não? Não dá pra viver numa bolha isolado da realidade. Portanto, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma análise objetiva, prática e fria dos pontos positivos e dos pontos negativos dessa entrevista. Bora! Primeiramente tivemos a pergunta aí do William Bonner sobre o que Jair Bolsonaro traria de novo, o que ele teria de novo, uma vez que ele está envolvido em cargo público na política há 27 anos. Na minha opinião, Jair Bolsonaro ele foi muito feliz em sua resposta, de forma prática e objetiva. Ele disse que em 27 anos de política, o novo é justamente o fato dele nunca ter sido citado em nenhum esquema de corrupção e que sim, ele colocou seus filhos na política, porém, ele disse abertamente, absolutamente ninguém é obrigado ou foi obrigado a votar nos filhos de Jair Bolsonaro. Votaram porque confiaram no Jair e em seus filhos. No final, ele apresenta que a honestidade colocada em questão não é um privilégio, mas uma obrigação de todos, quebrando aí esse tabu de que rouba, mas faz. A honestidade é uma obrigatoriedade e é uma realidade na família de Jair Bolsonaro na política. E convenhamos, na Rede Globo, se houvesse algo que contestasse essa afirmação, teria sido colocado em questão. E foi justamente o que a repórter Renata tentou fazer, alegando aí o fato de Jair Bolsonaro ter recebido, ter aceito o dinheiro conhecido como auxílio moradia, tendo o próprio candidato uma residência própria. E aí, Jair Bolsonaro também, na minha opinião, foi bastante feliz em sua resposta, dizendo que receber esse auxílio está previsto em lei e que, se isso era um motivo para desqualificá-lo, ele apresentou aí os próprios jornalistas que recebem como pessoa física e também como pessoa jurídica. E aí trocaram o assunto para economia. Nessa questão de economia, a resposta de Jair Bolsonaro, embora tenha sido também objetiva, na minha opinião, foi um pouco infeliz. William Bonner perguntou em relação a uma segunda opção para Jair Bolsonaro caso Paulo Guedes viesse aí a se separar politicamente. E Bolsonaro deu uma alfinetada aí em William Bonner, dizendo que essa relação é como um casamento. Ninguém casa com uma mulher pensando em uma segunda opção. Todo mundo que viu essa resposta provavelmente deu risada, lembrando aí de Fátima Bernardes. Porém, a infelicidade nessa resposta, na minha opinião, é que Jair Bolsonaro poderia muito bem dizer que o Paulo Guedes, embora seja uma opção maravilhosa economicamente falando, ele não é o único economista capacitado no Brasil. E ponto. Então, na minha opinião, Jair Bolsonaro poderia ter simplesmente dito que Paulo Guedes ele não é a única opção e que existem outros economistas muito renomados e com capacitação formidável, assim como Paulo Guedes. O terceiro ponto colocado pela jornalista Renata foi uma questão bastante mal elaborada. Ela tentou trazer a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Ou seja, a questão aqui é a desigualdade salarial e não uma desigualdade de gênero, como a própria jornalista tenta trazer. A questão aí era justamente extrair a informação do candidato para saber se ele é a favor ou contra a mulher receber menos do que o homem unicamente porque é mulher. E aí o candidato Jair Bolsonaro responde também de uma forma muito prática e objetiva. Uma realidade, por exemplo, no setor público, que é o domínio do Estado. Cargos públicos e quem é concursado sabe que os salários são iguais, tanto para homem como para mulher. Quem trabalha como professor, quem é concursado como professor, sabe que homem e mulher recebe a mesma coisa. Um policial homem e uma mulher recebem a mesma coisa. Um militar homem e um militar mulher recebem a mesma coisa. Ou seja, onde existe uma desigualdade salarial é no setor privado.
errado. Veja nós aqui do canal, por exemplo, que trabalhamos com vendas de moedas, catálogos, álbuns. Se essa negociação, se esse trabalho que nós realizamos aqui no canal abre um precedente grande de empresa, até de um microempreendedorismo, você vai contratar funcionários que possam trabalhar mais e que sejam mais qualificados, independentemente se é homem ou mulher. E vejam só o que eu vou dizer aqui. Se realmente mulheres ganham menos do que os homens, os empresários contratariam apenas mulheres para pagar menos os seus funcionários. Isso é uma coisa lógica e não é o que acontece. Outro aspecto que é colocado na entrevista são os direitos trabalhistas. E a pergunta do William Bonner é: quais direitos do trabalhador o candidato Jair Bolsonaro é contra e tiraria? E o Jair Bolsonaro é muito objetivo também na resposta. Está previsto em lei, nenhum direito pode ser tirado. Ele já respondeu a pergunta. E o candidato Jair Bolsonaro retrata que o seu problema é em relação à burocratização e não em relação a direitos trabalhistas. E ele expressa muito bem isso quando ele fala das empregadas domésticas que passaram a ser diaristas. Muitas diaristas foram demitidas porque os patrões não tinham condições de pagar, de se fazer cumprir a lei que foi estabelecida. E eu digo aqui de passagem que a minha própria avó, mãe da minha mãe, sofreu com isso. Ela trabalhava como empregada doméstica e foi demitida porque os seus patrões não tinham ou não quiseram pagar os seus direitos porque não via uma coisa viável, não via uma viabilidade nisso. E a minha avó ficou desempregada e está desempregada até hoje. E um outro aspecto colocado ainda nessa questão de gênero foi a questão da homofobia, a questão do machismo e assim por diante. E o Jair Bolsonaro foi impedido de apresentar aí o livro no qual ele justifica o seu envolvimento nessa questão de gênero, apresentando que o seu problema não é com a questão da homossexualidade, mas com o material escolar em relação a isso, nas escolas para criança de 6 anos. Pessoal, eu sou professor, eu encontro crianças aí no 5º ano, no 6º ano do fundamental, sem saber ler e escrever. E aí eu pergunto a vocês, que têm filhos aí, se preocupem com questão sexual, com questão de gênero, ou que aprenda a escrever e que aprenda a fazer contas matemáticas? Essa é a questão, esse é o cerne do problema, que é desviado aí por questões ideológicas por outros candidatos e assim por diante, ao meu ver. E por fim, mas não menos importante, veio a questão da segurança pública. Se tem um bandido lá com uma .50, o policial tem que ter no mínimo um tanque. Não tem como negociar com bandido, não tem como negociar com pessoas que vivem fora da lei. Lei é para quem cumpre a lei. As pessoas que estão à margem da sociedade, são os marginais, eles não estão nem aí para a lei. É o caso básico do porte legal de arma. A arma é proibida para quem cumpre a lei. Violência tem que se combater com violência. E aí teve aquela questão, não, mas bala perdida também atinge inocentes. Sim, e aí a polícia agora não pode mais atirar, então? E no finalzinho da entrevista trouxeram aí a questão do vice do Jair Bolsonaro. Na minha opinião, a resposta do Jair Bolsonaro foi infeliz. Ele poderia ter dito logo abertamente que tanto ele como o seu vice são contra a regimes militares totalitários. Mas não, ele deu aí uma sabonetada dizendo que o exército brasileiro está abaixo da presidência do Brasil. Ou seja, o único insubstituível seria o presidente. Os outros cargos todos podem ser alterados. E finalizou dizendo que o próprio fundador da Globo, que foi uma coisa que ele não disse, ele falou Roberto Marinho. E ele apresenta o próprio Roberto Marinho dizendo que o regime militar dito como ditadura não foi exatamente uma ditadura, mas foi eleito pelo próprio povo como uma intervenção necessária contra os terroristas que hoje nós conhecemos como comunistas. Bom, meus amigos, essas são as contribuições que eu gostaria de trazer para vocês neste vídeo, dos pontos positivos e dos pontos negativos que eu consegui enxergar nessa reportagem. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu comentário aqui, deixe seu like. Valeu e até o próximo vídeo.